Boa noite. Então, no jornal de hoje nós vamos falar sobre o retículo endoplasmático. Onde ele se localiza? Qual é a função dele dentro do citosol? Vamos seguir adiante. Antes de começarmos a falar do retículo, vamos voltar um pouquinho no tempo e matar a curiosidade. O retículo endoplasmático é uma organela celular e as organelas são visíveis apenas no microscópio eletrônico, que foi inventado em meados dos anos 30 por Ernst Ruska. Ele só foi descoberto em 1945 pelo citologista belga Albert Clones. O retículo está presente exclusivamente em células eucariontes. Ele pode ser dividido em retículo endoplasmático liso e retículo endoplasmático rugoso. A diferença deles está que o retículo endoplasmático rugoso tem proteínas que atraem o ribossomo para ele. Eles, apesar de possuírem formas diferentes, mas são uma única organela. E onde ela está localizada? Bom, ele fica em volta do envoltório nuclear, ou seja, a carioteca. E qual é a sua função? O retículo endoplasmático é responsável pela síntese proteica e pelo início do processo de glicosilação. Já o retículo endoplasmático liso é responsável pela síntese lipídica e pelo armazenamento de cálcio, que é responsável pelo bom funcionamento das células que se localizam no músculo. O retículo está presente em todas as células eucarióticas. Ele e as membranas nucleares formam uma folha contínua envolvendo um espaço interno único, chamado de lúmen. Sua membrana é o sítio de produção de todas as proteínas transmembranárias e lipídicas para a maioria das organelas, como o aparelho de Golgi, os lisossomos, os endossomos, as vesículas secretoras e a membrana plasmática. Todos eles têm um papel central na biossíntese de lipídios e proteínas, servindo também como um local de armazenamento intracelular de íons cálcio, usados em muitas respostas de sinalização celular. Para satisfazer as diferentes funções, regiões distintas se tornam altamente especializadas. As células começam a importação de proteínas para o retículo antes da síntese completa da cadeia polipeptídica, ou seja, é um processo cotraducional. Já no caso das mitocôndrias, cloroplastos, núcleo e peroxissomos, é um processo pós-traducional. Acontece após a síntese completa. No transporte cotraducional, o ribossomo que está sintetizando a proteína está diretamente aderido à membrana do retículo, permitindo que uma ponta da proteína seja translocada para ele, enquanto o restante da cadeia polipeptídica está sendo sintetizada. Esse retículo é chamado de endoplasmático rugoso. É formado por síntese de túbulos achatados e ribossomos aderidos à membrana, o que dá seu aspecto granular. Participa da síntese de proteínas que serão enviadas para o exterior da célula. É também chamado de ergastoplasma, que vem do grego ergosomai, que significa sintetizar. É muito desenvolvido em células secretoras, como o pâncreas, onde sintetizam enzimas digestivas, e nas caliciformes, onde secretam núcleo. O retículo captura algumas proteínas transmembranárias que são parcialmente translocadas e tornam-se embutidas na membrana. Também algumas solúveis em água, que são totalmente translocadas e liberadas no lúmen. Todas essas proteínas são digeridas para a membrana do retículo por uma sequência sinal própria. Essa sequência sinal é guiada à membrana do retículo por dois componentes. Uma partícula de reconhecimento de sinal, SRP, que circula entre uma membrana e o citosol e liga-se à sequência sinal, e um receptor SRP. Nas células animais, a SRP consiste em 6 diferentes cadeias polipeptídicas ligadas a uma única molécula de RNA. Enquanto a SRP e seu receptor possuem poucas subunidades em bactérias homólogas, estão presentes em todas as células, indicando que esse mecanismo de proteína-alvo surgiu cedo na evolução e tem sido conservado. As sequências sinal do retículo variam na sequência de aminoácidos, mas cada uma possui 8 ou mais aminoácidos apolares no seu centro. A SRP pode ligar-se especificadamente a tantas sequências diferentes.
pois possui uma estrutura cristalina, a qual mostra que o sítio de ligação da sequência sinal é uma grande cavidade hidrofóbica, coberta por metioninas. Essas metioninas possuem cadeias laterais flexíveis, são ramificadas. A cavidade é suficientemente plástica para acomodar sequências sinal hidrofóbicas de diferentes sequências, tamanhos e formas. A SRP é uma estrutura do tipo haste, que envolve a subunidade ribossômica maior com uma ponta ligando a sequência sinal do retículo à medida que emerge do ribossomo como parte da cadeia polipeptídica recém-produzida. A outra ponta bloqueia o sítio de ligação do fator de elongamento na interface entre a subunidade grande e pequena do ribossomo. Esse evento provoca uma pausa na síntese proteica, que dará tempo suficiente ao ribossomo para ligar-se à membrana do retículo antes de completar a síntese de cadeia polipeptídica, garantindo, desse modo, que a proteína não seja liberada no citosol. Esse dispositivo de segurança pode ter importância especial para hidrolases secretoras e lisossômicas, que poderiam causar danos ao citosol. Entretanto, as células que secretam grandes quantidades de hidrólises tomam a precaução extra de possuir altas concentrações de inibidores de hidrolases no seu citosol. A pausa também assegura que grandes porções de proteína, que poderiam enovelar-se em uma estrutura compacta, não sejam originadas antes de chegarem ao translocador na membrana do retículo. Quando uma sequência sinal se liga, a SRP expõe um sítio de ligação para o receptor SRP, que é um complexo proteico transmembranar. A ligação de SRP ao seu receptor traz o complexo ribossomo SRP a um translocador proteico não ocupado na mesma membrana. A SRP e o receptor SRP são então liberados e o translocador transfere a cadeia polipeptídica crescente através da membrana. Como sinais de início e parada ao longo da cadeia caracterizam a proteína multipasse. A proteína multipasse possui um peptídeo sinal interno que funciona como sinal de início e prossegue até atingir um sinal de parada. Nas proteínas multipasse mais complexas, um segundo peptídeo sinal reinicia o transporte até que o próximo peptídeo sinal de parada libere o polipeptídeo. Apenas o primeiro peptídeo sinalizador, que sai do ribossomo, é reconhecido pela partícula de reconhecimento de sinal PRS, que reconhece o primeiro segmento hidrofóbico e o ajusta para facilitar sua leitura. Se o sinal for de fato iniciado, o próximo segmento é reconhecido como peptídeo de parada, sendo ele hidrofóbico. A cadeia peptídica se encontra, então, atravessada na membrana entre esses dois sinais. Esse processo de rastreamento continua até que todas as regiões hidrofóbicas da proteína multipasse estejam incluídas na membrana. Como funciona a translocação de proteínas no retículo endoplasmático? Após a liberação de PRS e a continuidade da síntese, translocam, é ativada, e a força protomotriz auxilia a passagem de proteínas recém-sintetizadas para a luz do retículo. O transloco é formado por proteínas integrantes e vizinhas das membranas, embora poucos componentes tenham sido identificados. Sabe-se pouco sobre como as cadeias iniciais transitam pela membrana do retículo endoplasmático. Apenas temos conhecimento da existência de canais condutores de proteínas, muito provavelmente formados por translocos ativados. A abertura desses canais se deve à sua interação com o peptídeo sinal, que garante que os canais se abrirão somente quando as proteínas iniciais estiverem prontas para a translocação. Com isso, acaba ocorrendo uma economia energética que evita que a força protomotriz seja dissipada sem necessidade. Mesmo que a síntese de proteína e translocação sejam eventos independentes, em alguns casos a translocação se torna mais eficiente se ligada à síntese. Isso ocorre pois uma proteína não enovelada passa mais facilmente pelo poro do canal condutor. Esse processo de translocação de proteínas integrantes de membrana é mais complexo do que para proteínas lisossômicas ou aquelas que serão excretadas. As proteínas de membrana possuem um ou mais domínios transmembranais que não chegam à luz do retículo endoplasmático, e as regiões amino e carboxy terminal podem estar situadas em qualquer um dos lados da membrana.
Assim, algumas não são translocadas integralmente, e com isso, sequências de parada e reinício são necessárias para a translocação correta. Outro ponto importante é que a maquinária de translocação deve ser capaz de conduzir cadeias polipeptídicas no sentido contrário, embora pouco se saiba sobre o funcionamento desses mecanismos. Chaperonas, as proteínas que ajudam no enovelamento. A UPR, que dá resposta à proteína não enovelada, possui sensores, a IR1 e a TF6 dessas proteínas e estimula a produção de reguladores da transcrição que ativam genes que codificam chaperonas. As chaperonas auxiliam no enovelamento proteico e encaminham a proteína à destruição, caso não seja possível atingir a configuração correta. Elas também estão envolvidas na manutenção de determinadas proteínas no estado desenovelado, para que elas possam ser transportadas para o interior das organelas. Neste processo, as chaperonas se grudam às proteínas assim que elas são liberadas dos ribossomos, as mantendo esticadas e sem estrutura até que elas cheguem à sua organela-alvo, onde então se enovelam. E como funciona o enovelamento? O enovelamento é um processo pelo qual uma molécula assume sua forma ou conformação. O processo pode ser também descrito como automontagem intramolecular, onde a molécula será dirigida para adquirir uma conformação específica através de interações não covalentes. Para se especificar a conformação tridimensional de uma proteína, é necessário verificar uma sequência de aminoácidos. Um indicativo para isso é quando as proteínas são desnaturadas por causa de um tratamento com solventes, o que faz com que rompa interações não covalentes fracas, que mantenham o enovelamento. Mas também, ao remover estes solventes, as mesmas proteínas podem voltar espontaneamente à sua conformação original. A estrutura enovelada ou conformação final, adotada por qualquer cadeia polipeptídica, é geralmente aquela na qual a energia livre vai ser minimizada de forma mais favorável energeticamente. E embora as interações estéricas acabem restringindo uma variedade de conformações tridimensionais de átomos, uma longa e flexível cadeia proteica ainda pode ser enovelada de diversas formas diferentes. Muitas ligações não covalentes fracas atuam no enovelamento, envolvendo tanto átomos que se formam entre uma parte e outra da estrutura polipeptídica, como também átomos de cadeias laterais de aminoácidos. As ligações fracas que participam deste processo são de três tipos: de hidrogênio, ligações iônicas e atrações de Van der Waals, que elas agem em paralelo para manter duas regiões de cadeia polipeptídica unidas. A estabilidade de cada forma enovelada é, portanto, determinada pela força combinada de um grande número de tais ligações não covalentes. Um fator importante para o enovelamento de qualquer proteína é a distribuição de seus aminoácidos polares e não polares. As cadeias laterais apolares se agrupam no interior da molécula, possibilitando esses aminoácidos evitarem o contato com a água que os circunda no interior da célula. Em contraste, aminoácidos com cadeias laterais polares tendem a se arranjar próximos à superfície da molécula. Como resultado, cada tipo de proteína tem uma particular estrutura tridimensional, que é determinada pela ordem dos aminoácidos na cadeia. Mas nota-se que esta conformação pode ser levemente alterada quando a proteína interage com outras moléculas na célula. Folhas beta ou alfa-hélices são dois padrões regulares de enovelamento. As alfa-hélices são geralmente quando uma única cadeia polipeptídica gira em si mesma para formar um cilindro rígido. Folhas beta são formadas quando cadeias peptídicas vizinhas se interagem de forma rígida, formando cadeias paralelas ou antiparalelas. E como funciona a glicosilação? A glicosilação é o processo de adição de açúcares a proteínas e lipídios, formando glicolipídios e glicoproteínas. Uma glicoproteína está muito mais protegida da ação de proteases do que uma proteína não glicosilada, o que protege a membrana plasmática como um todo. Os açúcares são adicionados passo a passo a um fosfolipídio da membrana do retículo. Se estiver tudo certo com as cadeias proteicas e glicídicas, a proteína passará para o complexo de Golgi. Mas antes de sair do retículo, as três glicoses terminais da árvore de açúcar e uma manose terão que ser cortadas. Quando a proteína chega à rede cis do Golgi, a glicoproteína já tem pronta sua cadeia proteica, mas a porção glicídica ainda está se formando. Antes de sair da rede cis, mais manoses serão cortadas. Nisso, a proteína será transportada da rede cis para a lamela média,
por uma vesícula. Lá, a proteína encontrará enzimas que farão um balanço entre colocar e retirar açúcares, de modo que a cadeia ainda não vá crescer, apenas ficar diferente. A glicoproteína sai da lamela média por uma vesícula em direção à lamela trans, onde mais açúcares serão acrescentados e a árvore irá crescer. A glicoproteína sai da lamela trans e, através de uma vesícula, chega à rede trans, onde o último açúcar será adicionado ao ácido ciárico, responsável por dar a carga negativa à glicoproteína em pH fisiológico. Depois de prontas, as moléculas que percorrem o complexo de Golgi serão distribuídas para o seu destino final. Agora nós vamos falar do retículo liso. O retículo liso é formado por túbulos e vesículas cuja função principal é a de síntese ou manipulação de lipídios para a produção de biomembranas ou substâncias com conjugados lipídicos, bem como armazenamento de precursores na síntese de hormônios e esteroides. Nas membranas do retículo endoplasmático liso, ocorre a síntese de praticamente todos os lipídios que compõem as membranas celulares, como fosfolipídios, colesterol e ceramida. E a maioria dos fosfolipídios são sintetizados na fase citosólica da membrana do retículo, a partir de uma molécula de ácidos graxos ligados à coenzima A. Várias outras funções são atribuídas a esta região do retículo, como a detoxificação de substâncias químicas e álcool, a segregação de porções do citoplasma ou organelas envelhecidas para sua reciclagem no processo de autofagia, mobilização do glicogênio, armazenamento e regulação no uso de íons de cálcio no metabolismo das células musculares. Nessas células musculares esqueléticas, ele funciona sequestrando íons de cálcio do citosol, auxiliando o controle da contração muscular. O estímulo para a contração é geralmente um impulso nervoso que se propaga pela membrana das fibras musculares, atingindo o retículo sarcoplasmático, onde há cálcio armazenado, que libera íons de cálcio no citoplasma. Ao entrar em contato com as miofibrilas, o cálcio desbloqueia os sítios de ligação de actina, permitindo que se ligue a miosina, iniciando a contração muscular. Assim que cessa o estímulo, o cálcio é rebombeado para o interior do retículo sarcoplasmático e cessa a contração muscular. O retículo liso também compartilha membranas com a face trans do complexo de Golgi, na formação da rede trans-Golgi e, conjuntamente com este cede membranas para a formação de peroxissomos. E como funciona a âncora GPI? O glicosilfosfatidilinositol, abreviado como GPI, também âncora GPI, é um glicolipídio que se liga de forma covalente ao extremo carboxo terminal de uma proteína por meio de uma modificação pós-traducional desta. Como muitos outros, as proteínas que se ligam ao GPI contêm um peptídeo sinal, que leva ao retículo endoplasmático. Os aminoácidos próximos da extremidade do terminal C são muito hidrofóbicos, e quando a proteína é completamente sintetizada, eles permanecem inseridos na membrana do retículo endoplasmático. Por ação enzimática, esta extremidade hidrofóbica é crivada e substituída pela âncora GPI, previamente sintetizada no mesmo retículo endoplasmático. A extremidade C-terminal da proteína se liga ao grupo aminoglicosamina do GPI. Após isso, a proteína âncora GPI é transportada por transporte vesicular para o aparelho de Golgi e finalmente para a membrana plasmática, onde permanecerá ligada à monocamada extracelular. Quando as proteínas que precisam ser destruídas se acumulam no retículo, é necessário enviar um sinal para a célula dizendo que está ocorrendo um problema. Esse sistema se chama URP, Resposta à Proteína Desenovelada, levando a mensagem de dentro do retículo para o núcleo, que é feito por 3 proteínas que ficam paradas na membrana do retículo. A proteína que está mal enovelada estimula a AIR1, que começa a atrair outras AIR1, juntas elas se ativam, fazendo com que um RNA que estava parado no citoplasma seja processado e faça uma proteína que vai para o núcleo, levando à formação de proteínas chaperonas. As chaperonas vão para o retículo, ajudando as proteínas mal enoveladas a se reestruturar. A ATF6 possui o mesmo objetivo, porém de um modo diferente. Ela ativa a clivagem de proteínas, as envia do retículo para o Golgi para serem clivadas e enviadas para o núcleo. Lá, ela vai ativar as chaperonas. Na PERC, o processo é diferente. Quando fosforilada, ela bloqueia a tradução, não produzindo novas proteínas, para que o retículo tenha tempo de resolver os problemas com as outras proteínas. Se os problemas não forem resolvidos, a célula morre. Esse foi o Jornal Citosol de hoje, onde aprendemos muito sobre o retículo endoplasmático. Nos vemos no complexo de Golgi.